O povo hebreu caminhava agora pelo deserto, um lugar vasto, seco e silencioso. Cada passo os afastava do passado e os aproximava do propósito. No início, havia celebração. Miriam cantava, crianças brincavam entre as tendas e a esperança andava de mãos dadas com a poeira. Mas a alegria não resistiu à sede. Após 3 dias sem água, chegaram a um lugar chamado Mara. Havia ali um lago, mas suas águas eram amargas. O povo murmurou contra Moisés. "O que beberemos?" Moisés clamou ao Senhor. Deus mostrou-lhe uma árvore. Ele a lançou na água e ela se tornou doce. Mais uma vez, o milagre veio do invisível. Caminharam mais e a fome bateu. Mais murmúrios, mais reclamações. Teria sido melhor morrer no Egito, onde havia panelas de carne? Moisés ouviu pacientemente e falou com Deus. Naquela noite, Deus respondeu com generosidade. Pela manhã, o chão estava coberto por uma substância fina, branca, como orvalho que virava pão. O povo saiu das tendas e perguntou: "Maná? Que significa?" "O que é isso?" Era o pão do céu. Cada um colhia o necessário para o dia. Nada mais, nada menos. E à noite, codornizes vinham aos acampamentos. Carne e pão, em pleno deserto. Mesmo assim, alguns guardavam o maná para o dia seguinte e ele apodrecia. Outros saíam ao 7º dia e nada encontravam. Deus ensinava algo além do alimento: fé, disciplina, confiança. Mais adiante, outra prova: a sede voltou. Em Refidim, o povo discutia com Moisés: "Por que nos tiraste do Egito? Quer nos matar de sede?" Moisés clamou ao Senhor. Aflito, Deus respondeu: "Toma o cajado. Vai à rocha em Horebe, e dela sairá água." Moisés bateu na rocha, e água jorrou. No meio do deserto, uma fonte brotou. O povo se acalmou por um tempo, mas as queixas voltavam como vento. Cada obstáculo revelava não só a sede e a fome, mas o medo. Eles eram livres, mas ainda não sabiam ser livres. Enquanto caminhavam, foram atacados pelos amalequitas, um povo guerreiro do deserto. Josué, jovem e corajoso, liderou a batalha. Moisés subiu ao alto de um monte com seu cajado. Quando seus braços estavam erguidos, Israel vencia. Quando cansavam e caíam, o inimigo avançava. Então Arão e Hur, 2 homens leais, sustentaram seus braços, um de cada lado, e a vitória veio, não pela espada, mas pela união e perseverança. Ao longo do caminho, Deus continuava a guiar o povo com a nuvem e o fogo. De dia, sombra; de noite, luz. Mas o maior desafio não estava no calor do sol, estava no calor do coração humano. A liberdade do corpo havia sido conquistada, mas a liberdade da alma ainda estava sendo moldada. E Moisés, paciente, subia montes, orava, julgava conflitos, aconselhava o povo. Era líder, intercessor e servo. O deserto se tornava mais do que uma geografia. Era um processo. O povo hebreu seguia pelo deserto há meses. Deus os guiava, cuidava, provava. Agora, diante de uma imensa montanha escura, o destino deles mudaria para sempre. O lugar chamava-se Monte Sinai. Ali, Deus faria uma aliança. Não com um rei, não com um império, mas com um povo inteiro. Moisés subiu a montanha. O vento uivava entre as pedras. A presença de Deus era como fogo sobre as nuvens. Lá em cima, Deus falou: "Diga ao povo: se ouvirem minha voz e guardarem minha aliança, serão para mim um povo santo, reino de sacerdotes." Moisés desceu e o povo respondeu: "Tudo o que o Senhor disser, faremos." 3 dias depois, ao amanhecer, a montanha tremeu. Relâmpagos cortavam o céu. Um som de trombeta crescia no ar. Fumaça subia como de um forno. E todo o povo se reuniu aos pés do Sinai. Moisés subiu novamente. Lá Deus lhe deu as palavras que moldariam gerações. Os 10 mandamentos, escritos com o próprio dedo de Deus. Leis não de pedra, mas de aliança. Regras para um novo povo, livre por fora,
e agora livre por dentro. Não terás outros deuses além de mim. Não matarás. Não roubarás. Honra teu pai e tua mãe. Moisés ficou no monte por 40 dias e 40 noites. O povo, ao pé da montanha, esperava, mas com o tempo começou a duvidar. Esse Moisés talvez não volte. Então algo terrível aconteceu. O povo pediu a Arão: faz-nos deuses que nos guiem. Arão, pressionado, reuniu ouro dos brincos e pulseiras, fundiu o metal e fez um bezerro de ouro. O povo dançou, cantou e adorou aquela imagem, como se tudo o que tinham vivido tivesse sido esquecido. No alto do Sinai, Deus viu tudo. Desce Moisés. O povo se corrompeu. Moisés desceu com as tábuas sagradas nas mãos. E ao ver o que estavam fazendo, sua fúria se acendeu. Jogou as tábuas no chão e elas se quebraram. A aliança tinha sido traída antes mesmo de ser firmada. Moisés queimou o bezerro de ouro, reduziu-o a pó, misturou com água e fez o povo beber lá. Aquilo que adoraram agora era amargo em suas bocas. Moisés voltou a subir o monte e lá implorou: perdoa este povo ou risca o meu nome do teu livro. Deus ouviu. Houve consequências, mas também misericórdia. E então uma nova aliança foi feita. Novas tábuas foram escritas. E Moisés, ao descer do monte outra vez, tinha o rosto brilhando. Ele havia estado com Deus, e sua vida jamais seria a mesma. O tempo passou como o vento que sopra sobre as areias. O povo que um dia murmurava no deserto, agora caminhava com direção. Moisés, já idoso, continuava a guiar não com a força dos braços, mas com a sabedoria do coração. Por 40 anos, ele liderou aquela geração. Ensinou, intercedeu, corrigiu, e cada passo que davam era uma aula viva sobre fé, obediência e confiança. Ele falava com Deus face a face como um amigo, recebia instruções, revelações, orientações para cada detalhe da nova nação que nascia, leis, festas, organização das tribos, cuidados com o próximo, pureza, justiça. Um povo que antes era escravo, agora se tornava uma nação santa. Mas nem mesmo Moisés estava isento dos desafios da alma humana. Em certo momento, ao ver o povo novamente reclamando por água, Moisés se irritou. Deus lhe dissera para falar à rocha, mas ele a feriu com o cajado. A água jorrou, mas a confiança foi ferida. Deus disse: porque não me santificaste diante do povo, não entrarás na terra prometida. Moisés ouviu calado. Não haveria conquista para ele, mas ainda havia missão. Ele não entraria, mas prepararia os que entrariam. Com amor e firmeza, Moisés ensinava a nova geração. A cada acampamento, relembrava as histórias, as leis, os milagres. Repetia: amem o Senhor com todo o coração. Não se desviem. Ensinem isso a seus filhos. Falem disso em casa, no caminho, ao dormir, ao levantar. Moisés sabia que o verdadeiro legado não estava nas tendas, mas na memória viva do povo. Então Deus mostrou-lhe quem seria o próximo líder: Josué. Moisés impôs as mãos sobre ele, abençoou e o preparou. E num certo dia Deus chamou Moisés. Uma última vez: sobe ao monte Nebo e de lá verás a terra que darei ao meu povo. Moisés subiu com passos lentos, mas olhos firmes. Lá do alto ele viu planícies verdes, montes distantes, campos e rios. Canaã, a terra prometida. Lá embaixo, uma nova geração o esperava. Lá na frente, um novo tempo começaria. Mas ali, no alto, terminava uma jornada. Moisés olhou para o horizonte, sorriu, respirou fundo e partiu. E a Bíblia diz: nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés, com quem o Senhor falava face a face. Um homem que nasceu sob ameaça, cresceu como príncipe, fugiu como pastor, voltou como profeta e morreu como servo. Seu nome ecoaria por séculos. Suas palavras guiariam milhões. E sua história viveria para sempre.
Cada história bíblica carrega um propósito e um ensinamento que podem transformar vidas. Espero que esse vídeo tenha sido uma bênção para você. Agora, te convido a refletir. Como essa palavra impactou seu coração? Compartilhe comigo nos comentários. Se quer continuar nessa jornada de aprendizado e fé, se inscreva no canal, curta e ative as notificações. Nos vemos em breve. Deus te abençoe.